Olá pessoal, meu nome é Marcos Alencar, estamos aqui falando no canal www.trabalhismoemdebate.com.br. Olha, hoje eu trouxe um tema aqui que é bastante interessante, que é uma decisão lá da terceira região, que é Minas Gerais. A manchete diz assim: empresa não terá que indenizar empregado por gastos com limpeza de uniforme. Esse tema ele é bastante polêmico e não vejo ainda assim uma definição, né, nessa insegura justiça do trabalho. Nós vivemos uma tremenda insegurança. Né? Eu acho até importante eu comentar uma coisa que hoje eu vi na página do TST sendo inaugurado um slogan embaixo do nome Tribunal Superior do Trabalho, no prédio lá em Brasília, de que o Tribunal da Justiça Social. Olha, a Constituição Federal de 88 não prevê absolutamente nada disso e nem permite a oposição de slogan. Quando a gente fala de justiça social é aquela que você atende aos mais necessitados, independente de qualquer coisa, de qualquer regra. Essa é a definição de justiça social. Então, eu acho isso um contrassenso, né? E fica aqui a minha crítica, porque isso só convalida essa insegurança que a gente vive na justiça do trabalho e que ela continua crescendo. Mas voltando ao tema aqui, é o seguinte, qual é a questão aqui? O uso do vestuário limpo e bem cuidado faz parte do senso comum, sendo dever do profissional apresentar-se ao trabalho com a vestimenta limpa e lavada. Assim se manifestou o juiz Cláudio Antônio Freitas de Lisoli Zotti, titular da terceira vara do trabalho de Betim, em Minas Gerais, ao julgar improcedente o pedido de indenização por despesas com lavagem de uniforme formulado por um trabalhador numa ação ajuizada contra a empregadora na Justiça do Trabalho. O profissional era empregado de uma empresa que produz peças de ferro e alumínio para a indústria automobilística e tinha que usar o uniforme no serviço. Ele pretendia receber do empregador ressarcimento pelos gastos com a limpeza do vestuário, mas o julgador não acolheu a pretensão. E aí, o julgador, esse juiz, ele ainda fundamenta numa jurisprudência, mas é do Tribunal Regional do Trabalho da terceira região, que também é de Minas, que diz o seguinte: a exigência do uso do uniforme no ambiente de trabalho não obriga a empregadora a ressarcir despesas dos seus empregados com a higienização e o tempo gasto nessa atividade, sendo dever do reclamante apresentar-se no trabalho com a vestimenta limpa e asseada, ou seja, com a dele própria, seja com a fornecida pelo empregador. Veja, de novo, esse tema é bastante polêmico. Qual a minha opinião? Minha opinião, eu concordo com a jurisprudência, eu acho que é a questão do senso comum. Todo mundo tem que lavar sua própria roupa. Ah, mas o uniforme foi fornecido pela empresa. Olha, isso é secular. Se nós formos olhar não, fora do contrato de trabalho, numa escola existe o uniforme escolar. Se for para um quartel, existe o uniforme dos soldados que eles têm que lavar em casa e ir para o quartel uniformizado. Se você olhar todas as empresas, desde a sua criação, muitas delas, às vezes até a calça é liberada, o sapato, mas a camisa existe uma farda da empresa. Então, assim, para onde você olhar, você vai ver o uso de uniforme, não é só no Brasil, é no mundo todo. Então, essa questão de dizer, o uniforme pertence à empresa e por isso a empresa tem que bancar a lavagem do uniforme, eu acho que isso não tem nada a ver, porque viola o senso comum. Agora, minha opinião, ela não é. Por isso que a gente está no canal de debate, né? A gente tem que olhar a opinião contrária. A opinião contrária diz exatamente que a empresa tem que pagar o uniforme, que essa despesa, muitas vezes, do empregado na lavagem, ela é maior, porque o uniforme tem alguma particularidade. Nós já tivemos casos de jurisprudência que está se consolidando em relação ao uso de maquiagem nas companhias aéreas, em relação à tripulação. Então, assim, dizendo que a companhia aérea tem que bancar a maquiagem, porque ela exige que o empregado, o trabalhador ou a trabalhadora esteja maquiado. Então, assim, é um tema polêmico. Qual seria o ideal? Que se tivesse uma lei definindo. Eu não sou a favor de pagar a lavagem de uniforme, nem contra. Eu sou a favor da legalidade, tem que ter regra.
quando eu bato aqui nessa tecla de que a Justiça do Trabalho ela é insegura, e essa insegurança permite o ativismo judiciário, que é o juiz legislando ao invés de julgando o caso, é exatamente por falta de lei. Ah, mas vai criar uma lei para tudo? Sim, tem que criar uma lei para tudo na medida em que aquele assunto é polêmico, aquele assunto é debatido, aquele assunto é incerto. Porque nós não estamos falando aqui de uma empresa com 3, 4 funcionários. Imagine uma empresa com 5.000 trabalhadores, todo mundo trabalhando uniformizado, e um belo dia a jurisprudência vira e diz: agora todo mundo vai ter que pagar, a empresa vai ter que pagar, nos últimos 5 anos, tudo que se gastou de lavagem de uniforme. Imagina quanto é que será essa conta, ou seja, pode inviabilizar o negócio. Então, é preciso que se tenha segurança jurídica, regra do jogo. Você não pode jogar os 90 minutos e a cada minuto a regra mudar. Confiar na jurisprudência trabalhista é altamente arriscado, é volátil, né? Eu digo sempre, o que é justiça do trabalho? É você estar no mar aberto, sem nenhuma referência, sem nenhuma bússola, de noite, sem lua. Você não tem nem como se guiar direito pelos astros, né? Você se guia pela sua experiência e pelo que você observa de cenário no momento. Então, o cenário muitas vezes muda de uma região para outra radicalmente. Há situações que eu dou uma opinião, num caso, numa região, e dou uma opinião contrária no mesmo caso, noutra região. Por quê? Porque vale a cabeça dos que julgam, né? Na hora que o empregador, o empresário, o empreendedor, o investidor trabalha com esse componente incerto, isso é terrível. Então, o correto seria termos uma lei definindo quem é que paga a conta da lavagem de uniforme. Eu acho que seria o mais seguro. É isso aí. Em breve voltaremos aqui. Tchau.